O Flamengo divulgou hoje em seu Twitter, e depois também algumas pessoas trouxeram, né, a notícia sobre o Davi Luiz, é que ele realizou o exame que constatou uma lesão no adutor da coxa esquerda e ele já iniciou tratamento. E aí, Alan, a gente sabe, né, do grandiosíssimo trabalho do Vene Casagrande com seu X9 maravilhoso, que ele traz que o exame constatou a lesão e o Davi Luiz desfalca o Flamengo por pelo menos 12 dias. 12 dias, se for essa data estimada para a volta do Davi Luiz, eu confesso que está até um pouco agradável, eu diria, porque eu estava planejando e talvez assim um pouco triste, achando que pelo nível da lesão, um jogador que vem sem jogar há muito tempo, poderia ficar de fora até por mais tempo. Mas 12 dias, nesse momento, ele consegue até mesmo voltar para as semifinais da Copa do Brasil, né? Dos males, o menos pior, né, Garcia? Cleitinho, cara, vamos ver se isso vai se confirmar. Eu fico revoltado com o departamento médico do Flamengo. Eu acho que o torcedor precisa saber. O torcedor não tem por que os caras não revelarem qual é o grau, né, da lesão dos nossos atletas. Eu entendo que façam isso para poder não ter cobrança de pressão para retorno de atleta, mas o torcedor seria importante que nós soubéssemos. Pelo que o seu Vene Casagrande disse em torno de 12 dias, parece ser uma lesão de grau 1, Cleitinho. Dos males, o menor. Parece ser uma lesão mais suave, mais tranquila, né, de você conseguir curar. Isso, é claro, na teoria. Vejamos na prática e se vai se confirmar, né, essa questão aí dos 12 dias ali que ele estimou que possa ser o retorno do Davi Luiz. A importância do Davi Luiz, eu acho que está clara para todo torcedor rubro-negro, né? A gente teve apenas 8 minutos dele no último jogo. Esses 8 minutos foram capazes da gente perceber que ele conseguiu fazer uma cobertura perfeita ao Rodrigo Caio, conseguiu ali travar, né, o ímpeto do ataque ofensivo do Barcelona, e aí depois ele acaba sofrendo essa lesão, preocupando a todos nós rubro-negros, mas o Gustavo Henrique acabou entrando bem, não foi, né, muito exigido e foi suficiente para que nós pudéssemos garantir a nossa presença na final. Eu tenho certeza que tanto eu quanto qualquer outro rubro-negro espera e já começa, né, a contar com o Davi Luiz para essa grande final, que é verdade, vai acontecer daqui a 2 meses. Então, até lá, Davi Luiz tem que aumentar o entrosamento com a equipe, Davi Luiz tem que adquirir a sua melhor forma física para que ele possa contribuir massivamente para a conquista, aí, quem sabe, do próximo título de Libertadores da América, Cleitinho. Tem esse detalhe também, né? Ele fez um lançamento que é a característica principal dele, né? Que é uma das características que eu venho pontuando aqui no canal Zona Rubro-Negra de algum tempo já. Obrigado por lembrar, né? Essa bola que ele vai acabar achando, encontrando muitas das vezes ali o Bruno Henrique, vai ser fundamental. Vai ser mortal muitas das vezes. Então, torço sim para o retorno o quanto antes aí do Davi Luiz. Tem uma galera colocando aqui, ó, o Vene falou grau 2. Luiz, grau 2 não volta com 12 dias. Com 12 dias. Então, a gente está com um probleminha aí com relação à estimativa de retorno. Por quê? Eu não vi a matéria do Vene Casagrande, mas se ele falou que é um grau 2, pode pegar aí, joguem no Google para vocês poderem... aí, foi grau 1, sem nome aqui, já falou que foi grau 1. Eu, pelo prazo de retorno, entendo eu, Alan, que não pode ter sido grau 2. Grau 2 vai um tempo maior. A estimativa é de 3, se eu não me engano, a 5 semanas. Né? E a maioria volta em 4 semanas. Então, agora eu fiquei na dúvida, não sei se vocês conseguiram ler, Rafinha. Você deu um sinal de ok aí? Você chegou a ler a matéria? Ele colocou grau 2? Eu acho que ele falou isso no vídeo que ele publicou no YouTube hoje. Ele manteve a previsão de retorno em 12 dias e falou que era uma lesão de grau 2. Eu também estranhei, Alan, porque eu não sei se você... Só um exemplo que está fresco na mente do pessoal. A lesão que o Bruno Henrique teve no jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio foi grau 2. E ele levou muito mais tempo que isso para voltar a jogar. Mas foram palavras do Vene, não sei se ele confundiu, foi uma coisa de vídeo. Eu não sei se ele estava se referindo a uma lesão de grau 1, mas parece que tem uma divergência, ou é isso mesmo, ou é uma lesão de grau 2, que dentro do Flamengo se espera reverter muito rápido. Aí eu não vou saber detalhe, não.
Cara, tá aqui, ó. Lesão de 5 a 50% das fibras musculares. Eu ainda não achei aqui o tempo de recuperação. Vou ver se eu acho aqui. Eu dei um Google aqui, eu posso até mandar para o Renatinho. Renatinho é fisioterapeuta que sempre ajuda a gente, né, em questões esportivas, né? Mas entendo eu que se for grau 2, não vai ser apenas 12 dias, não, infelizmente, tá? Um fato, né, Rafael, que a gente tem que sempre pontuar também, até fazer uma errata, pessoal, até agradecer todo mundo que falou, o Davi Luiz não pode jogar a Copa do Brasil, né? Ele não foi inscrito a tempo. Então, independente de qualquer coisa, ele não poderia jogar. Mas ainda assim é um jogador importante, pelo que o Alan citou, né, Rafael? Pelo tempo que ele vai ter de recuperação, um jogador que está voltando de um longo período fora dos gramados. Então, ele tinha que aproveitar ao máximo essas oportunidades que ele viria a ter, tanto na Libertadores, no jogo contra o Barcelona, que ele acabou saindo muito cedo, como também no Brasileirão, né? Vai acabar fazendo muita falta. E eu não sei se a gente pode comentar sobre isso, mas a gente pode abrir um pouquinho de espaço para falar sobre a zaga. O Alan tocou num ponto sobre o Gustavo Henrique que me chama muita atenção, que foi a boa entrada que ele teve contra o Barcelona, mas a minha preocupação vai além, que é o fato de que o Gustavo Henrique vinha perdendo espaço para o Léo Pereira nessa zaga. E isso é um problema, né? Porque o Léo Pereira no Brasileirão não vai estar suspenso. E eu queria que houvesse um pouquinho de meritocracia, Rafael, até porque eu acho que você tem que aproveitar o bom momento de um jogador, que é justamente o que o Gustavo Henrique nos mostrou na partida contra o Barcelona, né? Fica também a preocupação por parte disso. Eu acho que por dois motivos eu acho que o Gustavo Henrique poderia ter uma chance em relação ao Léo Pereira, né? O primeiro, como você falou, o desempenho do Gustavo Henrique, que eu acho melhor do que o Léo Pereira. E o segundo, que foi um negócio até que a gente comentou aqui, quando alguém faz o que o Léo Pereira fez no jogo contra o Barcelona, é justo que ele volte um pouquinho mais para o final da fila. Você entrar num jogo, no segundo tempo, jogar meia hora de jogo, meter uma cotovelada na cara do adversário, deixar o time com um a menos. Na verdade, não era um a menos, porque o Barcelona já havia tido um expulso, mas retiram do seu time. E ainda se coloca num risco muito grande de estar fora da final, eu acho que é um erro que não pode ser recompensado. O Flamengo, com essa ideia aí de gestão de elenco, que eu gosto, eu acho que as coisas têm que ser feitas para deixar o grupo feliz, mas o Flamengo também não pode recompensar o erro. E colocar o Léo Pereira em condição de jogar, sendo que o Gustavo Henrique está melhor, seria recompensar o erro. Por outro lado, o que eu acho? O Renato parece que está tentando organizar os reservas dele em cada um na sua posição. Talvez tenha um time reserva totalmente espelhado ao time principal. Não sei se pode ser isso. Se for isso, o Léo Pereira seria o reserva do Davi Luiz e o Gustavo Henrique seria o reserva do Rodrigo Caio. E a gente até percebe que quando entra o Gustavo Henrique, é o Rodrigo Caio que vem para a esquerda e o Gustavo Henrique joga mais ali pelo lado direito. Mas independente disso, essa é a minha zaga favorita na falta do Davi Luiz, Gustavo Henrique e Rodrigo Caio. São os dois que têm mostrado mais futebol. Obviamente o Rodrigo Caio num nível muito mais acima, mas o Gustavo Henrique fazendo ali a parte da direita. E enquanto não tivermos o Davi Luiz, parece que é a melhor opção. E aí, sobre essa contusão do Davi Luiz, infelizmente, né, era um jogador que acho que já não jogava desde maio. Havia um certo risco, apesar dele ter mantido o condicionamento físico. É diferente de jogo. Infelizmente, essa contusão chegou, essa contusão muscular. Vai fazer muita falta nos jogos do Brasileiro, sobretudo a partir do que a gente vai falar aqui sobre a questão de adiamento ou não de jogos. Você ter que enfrentar simultaneamente os desfalques dos jogadores convocados, mais o desfalque do Davi Luiz na zaga, pode deixar a gente numa situação não tão confortável. O Flamengo poderia passar de maneira mais tranquila por esses jogos se tivesse o Davi Luiz, ainda que não contasse, por exemplo, com Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol.
Mas ainda assim, cara, eu acho que se for para acontecer, pelo menos que tenha sido nesse momento. Que ainda falta aí, sei lá, acho que 1 mês e pouco para Libertadores, quase 2 meses, e aí a gente vai poder recuperar o Davi Luiz, colocar ele em condição de jogo para o jogo mais importante do ano. Então, assim, se é possível tirar alguma coisa, não vou dizer boa, mas que bom que não aconteceu, por exemplo, às vésperas de uma final de Libertadores. Sim. Eu acho que é por aí, Cleitinho.